Hello Worlds, como vão vocês? Vamos iniciar aqui a aula 50 do curso DSOS, Desenvolvendo Sistemas Operacionais Simples. Na aula anterior, nós criamos aí as rotinas anteriores para pesquisar o arquivo na área de diretórios e, caso encontrado, carregar os dados do arquivo na memória, certo? Só que nós não terminamos esse código, nós vamos continuar nessa aula após fazer a conversão do número de cluster para o endereçamento lógico, certo? E aí, se vocês gostaram desse conteúdo, vocês deixem um like, se inscrevam nesse canal e ativem o sininho para sempre receber novas notificações, e isso estaria me ajudando muito a compartilhar mais vídeos e mais soluções para a área de sistemas operacionais. Então, vamos começar! Ok, então após a gente converter esse número para endereçamento lógico, então AX está com um número lógico, que é o número da área de dados, certo? Basicamente o número de deslocamento da área de dados. Então, se o início da área de dados é 531, então digamos que o arquivo vai estar em um desses números acima de 531, ok? Que é um número lógico. Beleza, então vamos lá. Vamos zerar o que está em CX, vamos mover CL para CL, né? Vamos mover para o registrador de bate-baixo de CX, sectors per cluster, ok? E vamos executar a rotina read logical sectors. Por quê? Porque a gente vai ter um loop dentro de read logical sectors que vai executar CX vezes. Esse CX vezes vai ser o número de setores por cluster, ou seja, um setor por cluster, então ele vai ler um setor a cada vez, certo? Se for dois setores por cluster, então ele vai ler dois setores a cada vez, é tipo um loop. E CX sempre serve como um contador, né? Um registrador de contador. Ok, daqui a pouco a gente vai colocar essa rotina aqui. Então vamos empilhar BX, que é o offset, certo? Empilhar BX, vamos mover para AX a words que tem cluster file, certo? A gente salvou anteriormente, né? Nós colocamos cluster file em AX aqui, alteramos AX, certo? Alteramos AX aqui e lemos AX é um número lógico da área de dados. Então, o que tiver em AX, read logical sectors, ele vai ler o que está em AX, certo? Ele vai ler o setor que está em AX e a partir desse setor ele vai ler CX setores à frente dele, ou seja, ele vai ler um setor que vai ser o setor apontado pela X, ok? E aí a gente vai recuperar a X com o número físico anteriormente, que é o número do cluster daquele arquivo, certo? Vamos mover para X. Por que a gente vai mover para X? Porque a gente vai fazer o segundo cálculo. Vocês lembram que na introdução de arquivos eu tive um gráfico, basicamente uma ilustração de como funciona a comunicação entre a área de diretórios, entre a tabela do FAT e entre a área de dados? Pois é, aquele cálculo lá que eu falei para vocês que tinham dois cálculos diferentes, certo? Dois cálculos diferentes. O primeiro cálculo a gente já fez aqui em cluster LBA, para converter o número físico para número lógico e encontrar aquele arquivo na área de dados. E o segundo cálculo se trata de deslocar basicamente para o próximo cluster na lista encadeada da tabela, certo? Da tabela de alocação de arquivos. E para fazer isso é somar o número do cluster mais ele mesmo, certo? Então vamos adicionar AX mais AX, AX mais AX, ok? Vamos mover BX, o que tem 0,200, em 0,200, e adicionar BX mais AX, ok? Por que BX mais AX? 0,200 é o offset, por isso que nós empilhamos BX logo aqui acima, porque nós vamos utilizar o registrador BX agora, ok? E a gente deve salvar o offset original de BX. Mas por que BX mais AX? Porque BX 0,200, que está em BX, ele é o offset inicial também da tabela de alocação de arquivo. Assim como 07C0 2.0200, que é basicamente o offset lá da área de diretórios, né? Da área de diretório raiz. 17C0 2.0200 é o offset da
da tabela de alocação de arquivos do FAT, certo? E aí, desse offset inicial mais AX, nós vamos obter um número de cluster do próximo cluster. O próximo cluster do arquivo, certo? Porque quando você modifica, quando você copia o arquivo para o disco, quando você exclui, quando você cria um novo arquivo, a tabela de alocação de arquivos ela sempre é alterada. Então, a partir do momento que nosso otimizador de montagem, né? A partir do momento que nosso back ele fez a cópia dos arquivos para o nosso pendrive ou para o VHD, o sistema operacional que nós estamos utilizando agora, ele fez a alteração da tabela de alocação de arquivos, ele fez a alteração do FAT. Então lá no FAT nós vamos ter endereços de clusters, certo? E aí, nós somando esse endereço de cluster pego do arquivo mais ele mesmo, nós temos basicamente o deslocamento para o próximo número de cluster daquele arquivo, se caso obter um próximo número de cluster, se caso conter, certo? Porque a gente vai ler byte por byte. Então, se a gente tem aqui 0001, 0002, 0003, 0004, 0005. Vocês concordam que se você somar 1 mais 1 aqui, nós temos 2? E 2, 0, 1, 2, nós pegamos o próximo número de cluster. Se vocês somar aqui, se a x está valendo 0002, certo? O número de cluster. E você somar a x mais a x, então vocês concordam que 2 mais 2 é 4? Então, se você somar aqui, ó, com o tap do byte, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4. Viu? Que deu exatamente para o próximo número de cluster após o 2. Então, 3 mais 3 é 6. Daqui até 6 bytes à frente, você pega o próximo número de cluster. E assim por diante. Então, por isso que nós devemos somar a x mais ele mesmo. Para poder pegar o próximo número de cluster. Certo? Vamos lá. Eu vou até deixar esse comentário aqui para a gente ter outra explicação aqui. Mas vamos lá. A gente soma o offset da tabela de alocação de arquivos, que vai apontar aqui para o primeiro byte do FAT da tabela de alocação de arquivos, certo? Vamos adicionar o deslocamento de BX, que é o cluster mais ele mesmo, para pegar o próximo número de cluster. Vamos mover para DX o que? DX vai ter o número de cluster atualizado, o próximo número de cluster, que vai estar na words GSBX. Lembra que GS está com segmento do FAT segment, que é 17C0, a gente viu na aula anterior, certo? Aqui, ó, FAT, cadê aqui? FAT segment, 17C0, ok? É a constante, que é o segmento da área de tabela de alocação de arquivos. Então, esse segmento 17C0, com o BX, que é o offset, mais o deslocamento do próximo cluster, nós pegamos a word que está nesse endereço, que é o próximo número de cluster. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, assim por diante. Ok? Ele vai pegando um por um assim. Ok? Cada vez que essa interação passa por esse código. E aí nós vamos atualizar a variável cluster file para o quê? Para o que está em DX. Então, DX é o número de cluster atual. Por exemplo, a primeira vez que esse código executou, a primeira vez antes desse código executar, estava com o primeiro número de cluster file. A partir do momento que nós fizemos esse cálculo aqui, nós passamos para AX o que está em cluster file e utilizamos esse número de cluster para pegar um próximo número de cluster e armazenamos em cluster file o novo número. Esse novo número pode ser 0002, certo? E aí, na próxima vez que passar por esse código, ele vai pegar 0002, passar para X, fazer o cálculo e aí atualizar cluster file com o próximo número de cluster, que pode ser 0003. E assim por diante, ele vai lendo cluster por cluster. Ok? Quando vai ser essa parada? Quando que vai ser o fim desse loop? Né? Até que DX esteja valendo end of cluster 1 ou end of cluster 2. Certo? O mais indicado seria end of cluster 2, que seria FFFF, certo? Mas a gente vai fazer duas comparações aqui, se for FFF8 ou se for FFFF. Isso vai depender muito do sistema, de como ele vai alterar, ok? De como ele foi alterado esse sistema. Então vamos comparar esse número de cluster atual, que pode ser 0002, 0003, com FFF8, ok? Se for igual a FFF8, significa que é fim de arquivo. Então, end of
file. Vai ser uma rotina logo aqui abaixo. End of file, fim de arquivo. Ele vai parar de executar esse loop aqui, certo? Se for igual. Mas se não for igual, tem uma possibilidade de dx não ser igual a FFF8, mas ser igual a FFFF, que também indica fim de arquivo. Então vamos fazer uma segunda comparação. Compare dx com end of cluster 2, que é FFFF, como a gente viu lá em cima, constante. Pule para end of file se for igual. End of file. Se for FFF8, é fim de arquivo, então pule para end of file. Se não, se for FFFF, também é fim de arquivo. Então pule para end of file e quebre esse loop de repetição, ok? Então digamos que aqui nesse cluster dx ele vai passando por número por cluster, cluster por cluster na tabela de alocação de arquivos. Ele lê esse cluster, ele já leu esse cluster, fez a conversão desse número para número lógico na área de dados, leu os dados do arquivo, beleza. Usou esse número para somar mais ele mesmo e pegar o próximo número de cluster. Fez o mesmo procedimento aqui, certo? 0002, ele transforma em número lógico logo aqui acima, lê a área de dados desse número lógico, depois pega utiliza esse mesmo número de cluster para fazer o outro cálculo para poder identificar o próximo número de cluster. E aí desse cluster serve como base para ler o próximo número de cluster. E assim por diante, ele vai lendo cluster por cluster. E cada vez que é diferente de FFF8 ou FFFF, ele retorna novamente para esse loop. Ok? Ele retorna, porque como é que ele vai retornar aqui? Através dessa condicional, jump read data file. Ok? Quando essas duas condições não são satisfeitas, significa que não está ainda no fim de arquivo. Então ele vai ter que voltar novamente para o read data file. Sempre voltando e identificando se é FFF8. Digamos que aqui no meio nós temos um FFF8. Pronto. Ele indicou o fim de arquivo. Então ele só vai ler 2 clusters do arquivo. Certo? Apenas 2 clusters do arquivo. Beleza? Mas se caso não tiver aqui, pode estar em outro local. Talvez pode estar aqui no 4. Né? E pode não ser FFF8. Pode ser FFFF. Então ele vai ler aqui 3 clusters até FFFF. Quando identificar na condição igual a end of cluster 2, que é FFFF, ele vai pular para end of file. Okay? Então é assim que funciona a leitura de cada cluster na tabela de alocação de arquivos. Ele faz o primeiro cálculo, que é o endereçamento lógico, lê a área de dados, carrega na memória, depois faz o segundo cálculo para ler o próximo cluster de arquivo até valer o FFFF. Ok? É assim que funciona a leitura de arquivos. Beleza, então, depois que chegou em end of file, vamos fazer um último procedimento aqui. Vamos desempilhar bx e desempilhar di. Certo? E após desempilhar, nós vamos mover para x, que a gente desempilhou aqui justamente porque no começo nós empilhamos, certo? Nós empilhamos aqui e nós desempilhamos aqui, beleza. Vamos mover para x o que está em root segments. Novamente, vamos passar o endereço do diretório raiz. Vamos mover para ES que está em AX. Ou seja, o segmento extra vai estar agora com o segmento raiz, diretório raiz, 070. Agora nós vamos utilizar um negócio bem legal aqui. Nós vamos armazenar em um registrador de 32 bits o tamanho do arquivo em bytes, certo? O tamanho do arquivo em bytes, que é um endereço, basicamente é um deslocamento também da entrada de arquivo. Qual é a entrada de arquivo atual que foi lida aqui nesse código? O que está em ESDI, certo? Em ESDI é basicamente o endereço do arquivo atual que está sendo lido aqui. Então ESDI é a entrada desse arquivo, certo? Então vamos mover aqui para EDX, que é o endereço, né? Mesmo que nós estejamos aqui, né, num sistema, numa arquitetura de 16 bits, nós poderemos sim utilizar endereços de 32 bits. Tanto registradores de 32 bits, como também variáveis de 32 bits. Não tem problema, nós podemos utilizar, ok? Vamos utilizar uma dword, certo? Uma dword. Uma dword é uma data word, ou seja, uma word dupla. Uma word normal vale 2 bytes, que é 16 bits.
Já uma The Words, que é uma word dupla, ela vale 4 bytes, ou seja, dois conjuntos de 2 bytes. 4 bytes seria 32 bits. Então vamos ver um valor de 32 bits, que é 4 bytes, que é o tamanho do arquivo em bytes, certo? Vai estar em ESDI, ok? ESDI vai estar esse endereço atual. Mais o que? Mais o deslocamento do tamanho do arquivo. Nós já criamos uma constante aqui em cima. F-size entry, ele é o deslocamento 1C, certo? 26, 27, 28. Né? 1C, deixa eu ver aqui, 1C. Isso, 28. O deslocamento 28 na entrada de diretórios é o tamanho do arquivo. O tamanho em bytes do arquivo. E nós já criamos a constante para isso, certo? F-size entry. Então vamos adicionar mais F-size entry, o endereço atual do arquivo que está apontando para o nome de arquivo, mais F-size entry. Porém, nós já DI ele foi adicionado mais namelang, certo? Ele foi adicionado mais namelang, mais o tamanho de caracteres do nome de arquivo, que é 8. Então vamos subtrair menos namelang, certo? Deixa eu só ver aqui em cima DI, a gente subtraiu menos namelang. Aqui nós subtraímos menos namelang, porém nós empilhamos DI aqui em cima. Que o DI aqui em cima ele foi adicionado com o namelang, certo? Nós só subtraímos aqui para utilizar temporariamente, mas o importante é o que está em DI originalmente, que foi salvo antes. E aqui nós recuperamos esse DI anteriormente, né? Então a gente tem que subtrair namelang. Então adicionamos mais 28, certo? Mais 28. DI mais 28, que é basicamente deslocamento para o tamanho do arquivo, menos namelang, porque nós adicionamos antes menos namelang, certo? Nós poderíamos fazer assim também, ó. Sub DI namelang, certo? E depois excluir esse namelang aqui, ó. Nós poderíamos fazer isso também, certo? Subtrair menos namelang para a gente apontar para o primeiro byte do nome de arquivo, para apontar basicamente para o primeiro byte da entrada do arquivo, certo? Para o DI estiver no offset correto. Mas para a gente economizar, para a gente não ficar colocando muitas instruções, vamos fazer tudo via constantes aqui, certo? Que é basicamente a mesma coisa. Vamos fazer tudo via constantes. Ok, então EDX vai ser um registrador de 32 bits que vai estar com conteúdo do tamanho do arquivo, certo? Nós vamos utilizar esse tamanho de arquivo para subtrair o offset, né? O offset menos mais o tamanho de arquivo. Subtrair não, adicionar. BX ele está valendo o último offset do arquivo, certo? Então nós vamos adicionar BX. BX está valendo o primeiro, perdão. Então BX ele está valendo o primeiro offset do arquivo. Então digamos que nós temos aí um arquivo de vamos lá, um arquivo, ele está no offset 0000 e esse arquivo ele tem 700 bytes, certo? Primeiro arquivo. O segundo arquivo a gente vai armazenar em 700 mais 2, ou seja, BX ele vai ter que valer 700 em hexadecimal, é claro, mais 2, ou seja, 702, certo? Então, o próximo arquivo ele vai ter 1000 bytes, certo? Então, o próximo arquivo ele tem que ter BX, né? 702 mais 1000. Então, ele, mais 2 também, ok? Então, ele vai ser 1704. Esse é o offset. E assim por diante, certo? Então, para a gente adicionar mais 700 bytes, a gente tem que saber o tamanho do arquivo, que é 700 bytes, certo? Então, o tamanho do arquivo vai estar aqui, ó, DX. Vamos adicionar BX mais o tamanho do arquivo, que é DX, certo? E vamos adicionar mais o que? Mais 2. Como vocês viram aqui, ó, mais 2, certo? Que é basicamente um deslocamento, um intervalo entre dados de arquivo, para não ficar tudo junto, tudo misturado. A gente vai ter um intervalo de 2 bytes entre cada arquivo lido, certo? Um intervalo com número 0, zerado, certo?
E aí BX vai estar com o offset do próximo arquivo. O offset para o próximo arquivo que será carregado, certo? E aí BX vai ter esse offset onde vamos carregar o segundo arquivo. Depois o BX vai ter o offset para carregar o terceiro arquivo e assim por diante, certo? É exatamente assim que funciona a leitura e o carregamento. E aqui embaixo nós damos um hatch, ok? Então, o que está faltando aqui? A gente já tem BX com o offset do próximo arquivo. Nós temos DX com tamanho do arquivo, certo? Tamanho do arquivo. Nós temos basicamente os dados do arquivo. Eles foram carregados no segmento. Vamos ver aqui. ESDI, certo? ESDI. ES está com kernel segments. Então o segmento do kernel mais o endereço, né? Basicamente o endereço 0000, que é BX, ele está com os arquivos binários. Então, vou colocar aqui, carregue arquivos OSF a partir do endereço 0800 0x0000, ok? Com deslocamento de 2 bytes a cada arquivo binários. E isso nós fizemos também na parte de endereçamento lá na otimização de montagem. Lá no nosso arquivo BAC nós fizemos esse deslocamento também. Não sei se vocês lembram, numa das aulas de otimizador de montagem, processo ágil. Okay? Então aqui, essas rotinas, ela carrega arquivos OSF a partir do endereço 0800 0000. Ok? O que está faltando aqui? Está faltando a gente criar o Red Logical Sectors, ok? E o Red Logical Sectors permanece o mesmo que o MBR, ok? Então nós vamos apenas copiar aqui, ok? Nós vamos copiar da MBR e vamos colar aqui na VBR. Vamos copiar aqui e vamos colar, certo? Então vamos só mudar aqui o nome, Red Logical Sectors, ok? E como a gente viu em outras aulas, nós passamos aqui, né? Nós copiamos aqui da MBR o arquivo bootmbr.asm, nós copiamos o Red Sectors, aqui até o hatch aqui, e colamos aqui, ó, na boot em VBR, e alteramos o nome de Red Sectors para Red Logical Sectors, com lógico no meio. E acontece a mesma coisa aqui. Passamos a ESBX para o DAP Buffet. Fazemos 5 tentativas, que está em DI aqui, 5 tentativas de leitura. Mas, obviamente, talvez uma das tentativas não é executada novamente, talvez apenas uma vez. Usamos a função 42, que é a função estendida para ler arquivos. Certo? Que está em HDL, que está com 80, certo? DL está com 80. Só que aqui, ó, vamos ver um negócio aqui. DL, ele está com o número da BIOS, né? Ele basicamente, vamos alterar essa parte aqui, porque DL, ele está com o número da BIOS, um número de drive que a BIOS coloca, né? E nós salvamos em drive number. Salvamos aqui em drive number, na BPB. A gente não vamos utilizar 80 diretamente aqui, ó, porque a BIOS pode alterar esse número. Então vamos colocar aqui o byte drive number, porque nós passamos anteriormente o que está em DL para drive number. E a BIOS na inicialização sempre coloca o número de drive em drive number. Esse número de drive ele pode ser 80, ele pode ser E0, pode ser A0, pode ser qualquer outro número, certo? Geralmente é sempre 80, né? Todos os testes que eu fiz aqui ele é sempre 80, mas nunca se sabe o número que ele pode colocar, né? Então vamos colocar aqui em DL. E aí ele lê exatamente, né, ele faz a leitura com int 13 aqui, certo? E lendo, ele vai deslocar BX mais a quantidade de bytes por setor, certo? Quantidade de bytes por setor aqui. E vai sempre ler o próximo setor. E é um loop que ele vai fazer aqui, ó. Se vocês perceberem, ó, loop main. CX vezes, não é? Loop main CX vezes. CX está valendo algum número. Então, se você executa Red Logical Sectors aqui, CX vai ter um número, setores por cluster, como eu falei para vocês, certo? Ok, então é assim que funciona a leitura de arquivos.
Então nós temos aqui, vamos dar um regrave aqui, né? Nós temos a BPB, certo? Nós temos a BPB com os dados. Nós temos algumas constantes que a gente utiliza por meio desse código. Número de clusters, ó, bad clusters, né? Clusters ruins, quando o cluster é danificado, ele geralmente vai ter o valor F7. Fim de arquivo, clusters de deslocamento, números de deslocamento na entrada de arquivos, né? Para pegar o tamanho de arquivo, para pegar, né, o número de cluster, etc. Né? Extension, que é uma variável que a gente vai carregar todos os arquivos com a extensão OSF, certo? A VBR faz isso. A VBR carrega todos os arquivos com a extensão OSF, que é a extensão do tipo de arquivo do KDOS, um tipo de arquivo que eu criei pro KDOS de arquivos binários do sistema operacional, certo? Boot Begin faz algumas configurações de segmento, ok? E aí nós utilizamos aqui, nós carregamos primeiramente o diretório na memória, a área de diretórios na memória, que são 512 entradas, certo? O diretório raiz, ok? Apenas o diretório raiz. E para isso nós precisamos fazer alguns cálculos de diretórios, fazendo cálculos utilizando como base alguns valores da BPB, certo? Alguns valores da BPB para fazer alguns cálculos aqui e armazenar algumas variáveis como início da área de dados, início do FAT, tamanho do diretório raiz, tamanho do diretório de dados e assim por diante, ok? Nós fizemos alguns cálculos aqui, colocamos em comentários aqui para ficar mais fácil a nossa identificação, início da área de diretórios, tamanho do diretório raiz, início do FAT, tamanho da área de dados, etc. Então nós temos essa rotina Load Root Directory para fazer esses cálculos e carregar na memória também a área de diretórios, a rotina Load File para carregar a tabela de locação de arquivos na memória, onde nós vamos utilizar essa tabela para ler, né? Vamos só alterar esse comentário aqui que eu coloquei errado. Carrega em 17C0 e não 07C0, ok? Como é que nós sabemos aqui que nós carregamos 17C0, 123 setores do FAT, do setor inicial 7? Porque nós carregamos aqui essa metade do FAT, que é 123, certo? 246 dividido por 2, 123, em 17C0 e 0200. A tabela, até então, ela vai estar nesse endereço. 17C0, 0200. Aonde que nós vamos ler, em qual parte do código aqui que nós vamos ler essa tabela para carregar arquivos? Exatamente aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Essa região nós estamos lendo esse endereço carregado do FAT. Essa tabela que está na memória RAM, certo? Exatamente aqui, a GS está valendo 17C0 e BX está valendo 0200, certo? E aí o setor inicial 7 nós já colocamos em AX aqui, ó. Nós já temos, mas aqui nós vamos ler basicamente a memória RAM, né? E não o disco, a memória RAM. Beleza? Ok. E aqui nós temos uma rotina para pesquisar arquivos. Nós vamos pesquisar todos os arquivos na área de diretórios que tem a extensão OSF. Encontrado o arquivo atualmente, vamos carregar esse arquivo na memória, certo? Usando a rotina Load File e vamos ler os dados do arquivo na rotina Read Data File, que é um loop de repetição para ler os dados do arquivo. Lendo os dados do arquivo, ele retorna o End of File, certo? Para Search File e ele pula para o próximo arquivo. Ele tenta ler a próxima entrada de arquivo. Se for igual ao SF, ele vai carregar o arquivo na memória, usando os mesmos procedimentos do Read Data File. Senão, ele vai pular para a próxima entrada de arquivo para carregar o próximo arquivo na memória, caso for igual ao SF. E isso ele vai fazer 512 vezes. Ele vai tentar ler as 512 entradas até encontrar os arquivos, certo? E nós temos a rotina Read Logical Sectors, que vai ler setores lógicos. Então, ele vai poder ler uma grande quantidade de setores aí, ok? Basicamente, 8 bytes de valor para tamanho de setor, né? Se vocês olharem aqui no DAP Buffet, né? Nós temos aqui no DAP Buffet, ó, DAP Start, ó. Nós temos uma DQ, certo? Não uma DD, que é de 32 bits. Nós temos um valor de 64 bits aqui. Ou seja, nós podemos ler até basicamente um número de setor que tenha 64 bits de tamanho, muito grande, né? Isso serve para você ler basicamente um HD muito grande, né? Se cada setor tem aí 512 bytes, né? A gente pode usar um número de 64 bits para ler um setor, né? Então podemos ler um setor quase lá no final de um HD gigante. Então
Por isso que serve aquelas funções de leitura de setores lógicos e esse da buffer, para a gente ler discos extremamente grandes, ok? Beleza. Então utilizamos aqui, nós temos aqui a rotina para fazer a conversão de número de cluster para número lógico, que é da área de dados, certo? Pronta. Nossa VBR está pronta, certo? Essa é a nossa VBR, que nós chamamos também de segundo estágio de carregamento de boot. Nós temos o primeiro estágio, que é a MBR, certo? MBR que é o primeiro estágio, que vai conter o quê? O primeiro estágio vai ter a BPB, vai ter a Bootstrap, que é um código para inicializar a VBR, que é o bootloader da partição ativa, da primeira partição ativa, certo? Nós temos aqui a partição, a tabela de partição, com apenas a primeira partição preenchida, certo? E a ativa também inicializável. Então nós temos o primeiro estágio de carregamento de inicialização, que é a nossa MBR, certo? Nós temos o segundo estágio de carregamento, que é a nossa VBR, que é basicamente aquele código que carregamos, né? Então, o código que está nessa partição aqui, ó, o código que nós carregamos na memória da VBR, o código que está nessa partição, no primeiro setor dessa partição ativa, é exatamente esse código aqui, ó, a VBR. E esse código da VBR, ele é o segundo bootloader. Ele é basicamente o segundo estágio de inicialização, certo? E a VBR é tudo isso que eu te falei, tudo isso que eu falei para vocês. Tem a BPB da MBR, né? Tem o Red Logical Setters também da MBR, mas ele também tem os cálculos diretórios, ele tem as rotinas de sistemas de arquivos, como vocês estão vendo aqui, ó, para carregar diretórios, para carregar arquivos, ok? Para carregar a tabela de locação de arquivos, etc. Nós vamos utilizar esse código mais tarde, no futuro, esse mesmo código aqui, com algumas alterações, algumas personalizações, para criar um arquivo binário do FAT16. Ou seja, nós vamos ter um arquivo, um sistema mesmo, certo? Não na inicialização, mas um sistema, um arquivo binário do FAT16, com as rotinas de FAT16. Certo? Nós vamos utilizar algumas rotinas assim para leitura de arquivos. E aí vamos criar também outras rotinas para escrita de arquivos, certo? Para escrita de arquivos. Assim vamos formar o CRUD, né? Aquele CRUD, né? Leitura, adaptação, leitura, atualização, deleção, né? Abertura, criação. Ou seja, vamos criar um CRUD para ler arquivos dentro do nosso sistema operacional, utilizando essas mesmas rotinas na inicialização de sistema de arquivos. Beleza, pessoal? Então é isso. Então nós terminando a VBR, ok? Nós vamos criar uma última aula aí, que é uma aula dedicada ao VHD, certo? Que é um formato de arquivo VHD. E depois disso nós vamos partir para os testes. Vamos criar inúmeros testes aí. Os testes o teste do sistema de arquivos, né? O teste de como vai funcionar e como nós vamos colocar no pendrive e fazer algumas alterações no back também, certo? Então espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe um like, se inscreva no canal se não é inscrito e ative o sininho para receber novas notificações. E isso estaria me ajudando muito a divulgar para mais pessoas aprender sistemas operacionais. Então vejo vocês na próxima aula. Falou, galera!